falar então agora sobre a principal agenda do governo nesse semestre, a reforma da Previdência, aqui em duas partes. Primeiro, pela ordem da tramitação. Primeiro no que diz respeito à Câmara e depois eu falo do Senado. No caso da Câmara, depois de divulgar, parte do texto da reforma da Previdência, que o Palácio do Planalto divulgou parte dos trechos do que será o texto da reforma da Previdência encaminhado no próximo dia 20, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estimou que o projeto esteja pronto para ser votado no início do mês de junho. A declaração foi feita em Curitiba, onde o deputado cumpre a agenda. Ele se encontrou com o governador Ratinho Júnior para alinhar alguns detalhes do texto, possíveis ajustes no futuro, no caso. E aí, emendo, no caso do Senado, o presidente do Senado se encontrou na manhã dessa sexta-feira com o presidente Jair Bolsonaro, o Davi Alcolumbre. Bom, Vera, retomando então aqui a agenda, a partir de quarta-feira começam os jogos, vamos dizer assim, para usar a expressão. Começam os jogos, o presidente faz ali a sua primeira transmissão por rede nacional, vai explicar o projeto, espera-se que consigam fazer um discurso com começo, meio e fim, para que ele fale, para que defenda a reforma, explique a sua necessidade, explique que se trata de corrigir distorções e privilégios e não de tirar direitos, que é uma opção para que o país possa ter alguma prestação de serviço público, porque até isso está condenado, possa pagar aposentadorias no médio e longo prazo, porque até isso está posto em xeque se não se fizer uma reforma da Previdência, o faça de uma maneira ordenada ali, de terno, tal, não com leite condensado na mesa, chinelo, papete, camisa do Palmeiras, etc. E a partir daí se começa a fazer isso que o Ricardo falou aqui bem, começar a liderar, começar a fazer uma articulação política. Não tem líder no Senado ainda, espero que o Davi Alcolumbre tenha levado esse pequeno pleito ao presidente, que nomeie o líder do governo no Senado. Não tem líder na Câmara, porque o que está lá não lidera ninguém, não é respeitado. E não se sabe qual é a base com a qual o governo vai poder contar. Se sabe que partidos que não estão na base vão votar a favor da reforma da Previdência. Vai ter votos no DEM, no PSDB, deve ter votos no Novo, deve ter votos em várias bancadas que não integram a base. Mas e a base em si? E esses deputados eleitos de uma maneira tão randômica, aleatória, não foram eleitos por nenhum projeto, nenhum programa de governo, foram eleitos porque estavam atrelados ao Bolsonaro. Alguns da forma mais literal possível. O tiozinho que vendia o Bolso Dog e o Bolso Burger foi eleito. Como esse senhor vai votar a favor da reforma da Previdência? Ele nem deve saber do que se trata. Então tem que começar um trabalho aí de catequização da própria base para a importância de se votar a reforma da Previdência, ainda que seja contra os interesses dos seguidores, das redes sociais, das corporações a que esses deputados representam. Tem um longo trabalho a ser feito e ele nem começou ainda a ser feito. Carlos Andreasa, vamos lá. Pois é, a gente deve esperar para os próximos dias o lançamento de uma campanha publicitária do governo federal, portanto um instrumento de comunicação para apresentar essa reforma à sociedade. Eles avaliam que, entre outros erros, o governo Temer falhou ao comunicar isso para a sociedade e de fato falhou, embora não tenha sido por esse motivo, por motivo de comunicação, que a reforma da Previdência não passou. O foco, segundo se diz, dessa campanha publicitária é explicar a regra de transição, mostrar que a idade mínima que se pretende chegar de 65 para homens, 62 para mulheres, não seria agora desde já, mas portanto ao longo de 12 anos. E é curioso porque, no final das contas, a proposta preparada pela equipe econômica atende ao que disse Bolsonaro na sua primeira entrevista, uma vez eleito. Porque ao final do seu governo, deste governo, em 2022, a regra de transição chegaria aos 57 anos para mulheres e 62 anos para homens, aquilo que o Bolsonaro disse ser o seu desejo. Mas é uma pegadinha de projeção, porque ao final desse período de transição a gente chegará aos 65 e 62. Para explicar para o ouvinte, porque é importante mostrar que nós falamos tanto aqui de articulação política e por que é importante articular e ter liderança e tal, porque o trâmite é lento. Rodrigo Maia é correto quando projeta a votação em plenário em junho. Isso significa todos esses meses de exposição.
no dia 20, anuncia-se a entrevista coletiva do presidente. Portanto, também o envio, talvez no dia seguinte, do projeto para o Congresso. Aí é Comissão de Constituição e Justiça, depois comissão especial, que é onde o bicho pega, aquela que precisa de um presidente a ser indicado, de um relator a ser indicado, tudo isso costura política. Depois desse período vencido, algo como 2, 3 meses, o projeto chega em condição de ser votado no plenário. O governo não tem, minha gente, não se iludam com eleição no Senado, com aquilo que se passou ali. O governo não tem ainda uma base de apoio clara, definida, e não tem articulação política. O líder do governo na Câmara é muito fraco, o líder do partido é fraco, o partido é heterogêneo, tromba, bate cabeça. Então, esse período de tramitação se dará também, paralelamente, à necessidade de formação de uma base. É muito trabalho a ser feito para que essa proposta, que vai passar por uma distensão, chegue lá no plenário fazendo a economia que o Paulo Guedes projeta. Sangra sempre. E tamanho de bancada não significa apoio automático, né? Porque tem todos os interesses locais, hein, Ricardo? Eu concordo. Eu acho que vai ser uma confusão. E se você olhar a quantidade de candidatos que hoje são deputados, que foram eleitos na esteira do Bolsonaro e que são majores, capitães, cabos, gente com uma preocupação direta em relação à questão da Previdência entre os militares, que é uma coisa que estava fora no projeto do Temer e que agora aparentemente está dentro, enfim, vai haver uma resistência a isso muito forte. E o fato de o deputado ser do PSL não significa que ele vai votar com o Bolsonaro, especialmente se o Bolsonaro não tiver uma liderança clara em relação a isso. Sem falar do Senado. Então, quando o Rodrigo Maia tinha dito que ia votar ainda em maio, agora está falando em votar em junho. Quando ele diz que vai votar em junho, é porque assim, antes de junho não será, é a única garantia. Então, se você entra no recesso, só vai discutir isso no Senado no próximo semestre. E aí a chance disso não ser votado neste ano é real. Não vai ser um passeio no parque. É muito complicado aprovar essa... Lembrando só, desculpa, Joel, que junho tem festa junina, que deputado adora, né? Tem feriado de Corpus Christi. Tem todos os motivos para adiar um pouquinho mais, né? Qual o custo? Já esperou até aqui, porque não um pouquinho mais, né? Acaba se impondo essa lógica. É importante frisar, primeiro, a reforma da Previdência, estritamente falando, não é nenhuma escolha neste momento. Ela é uma necessidade para o governo ser capaz de financiar essas operações. Se não for feita, até 2022, os gastos obrigatórios do Estado brasileiro ultrapassam 100% do orçamento. A gente está se encaminhando rapidamente para quebrar o Estado e sem nenhuma margem de manobra, sem nenhuma liberdade para o governante poder, de fato, escolher investimentos ou fazer qualquer outro tipo de gasto. Então, precisa ser feito. Do ponto de vista fiscal, precisa ser feita a reforma da Previdência. E segundo ponto, esse projeto que está aí, projeto duro sim, mas é um projeto que, acima de tudo, corrige distorções e privilégios, que, portanto, trabalha para aumentar a igualdade da sociedade, que acaba com os privilégios do funcionalismo público e que coloca também uma idade mínima, que é importante, como a gente sempre lembra aqui, hoje em dia, quem se aposenta aos 60, tem muita gente que se aposenta aos 65 já hoje em dia e são justamente os trabalhadores mais pobres. Então, quando você bota a idade mínima, você vai estar fazendo com que as pessoas que não são os trabalhadores mais pobres, que já ganham acima disso, já ganham acima do salário mínimo, também vão se encaminhar para uma aposentadoria mais tarde, que faz todo sentido, dado a demografia brasileira, dado o fato de que a população está envelhecendo e que hoje em dia, 60 anos, você não é mais um idosinho na sua casa, você é um trabalhador adulto com plena capacidade de trabalhar. Então, ela é justa. Agora vai precisar convencer não só a população também, com essa peça publicitária e tudo mais, mas também a Câmara e o Senado, né? E daí, por exemplo, vai fazer falta que o Temer fazia, os jantares com os deputados, né? Que eram meio mal vistos, mas no fundo era, bota o deputado junto com especialistas do tema, junto com o ministro da Fazenda, quem quer que fosse, para discutir e para dar para o deputado, municiá-lo dos argumentos, das posições, para ele saber defender isso também junto à sua base eleitoral. Vai ser um trabalho muito importante.